Olá, meu querido irmão e meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua gentileza de ouvir junto comigo aqui a palavra do Senhor. Eu quero mais uma vez estar orando para que Deus esteja abrindo a nossa mente espiritual, porque só se pode compreender a Bíblia espiritualmente porque ela é um livro espiritual. Ela é uma palavra inspirada, portanto ela é uma palavra espiritual. Vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender pelo seu Espírito aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer dizer para nós, que possamos compreender e fazer aplicável às nossas vidas. Oremos então. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos diante dela neste momento, essa palavra santa, viva, verdadeira, essa palavra que justifica, essa palavra que transforma as nossas vidas. Pai, eu quero rogar neste momento por essas pessoas que estão me ouvindo nesta hora, que estão acompanhando-me através dessa mensagem. Abre as suas mentes espirituais para que possam compreender aquilo que o Senhor quer dizer a cada uma delas individualmente. Abençoa, Deus, a sua vida, abençoa a sua família, abençoa o seu dia, abençoa o seu trabalho, guarda as nossas vidas de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Amém. Na mensagem anterior, nós falamos sobre o grande aviso de Deus, aquele aviso assustador que Deus deu a Noé, através de Noé, para o povo, dizendo que enviaria um dilúvio sobre a face da terra, cujo dilúvio seria responsável por ceifar as vidas de tudo aquilo que tinha espírito de vida sobre a face da terra. Nós usamos Gênesis capítulo 6, versículos 11 e versículo 17, o irmão e amigo devem estar lembrados. Nós vamos ver hoje, nesta mensagem, que Deus cumpre aquilo que disse, mas Ele cumpre exatamente como disse. Olha a precisão da palavra de Deus. Atente para o texto que eu vou estar lendo em Gênesis capítulo 7, agora versos 11 e 12, a precisão da palavra de Deus, como a palavra de Deus se cumpre exatamente como foi dita, porque Deus não é homem para que minta. Nós ficamos muito tranquilos quando falamos sobre a palavra de Deus, porque nós estamos usando a verdade das verdades. Jesus Cristo disse, a tua palavra é a verdade. Então, existe uma precisão muito grande quando se trata das promessas de Deus, seja a benefício do povo, ou seja no sentido de execução, como no caso da justiça dele, sendo manifestada por causa do nosso pecado. Aqui no caso, Deus está revelando a sua justiça por causa do pecado do homem. Olha a precisão da palavra de Deus em cumprir exatamente da maneira como ele havia prometido. Gênesis, no capítulo 7, versículos 11 e 12, aqui está escrito o cumprimento daquilo que ele disse em Gênesis, capítulo 6, versículos 11 e 17. Eu vou ler o 11 e o 12 do capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Observa que o que Deus está dizendo aqui, o que está escrito é exatamente o que Deus havia dito nos versículos anteriores, quando ele deu aquele horrendo, aquele assustador aviso ao povo. Aconteceu. Na verdade, queridos irmãos, a palavra de Deus não pode falhar. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12 da sua profecia, ele diz, Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumpri-la. Isaías 55, verso 11, diz que toda palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará vazia, ela vai cumprir aquilo para qual fora designado, ou para o qual foi designado. Portanto, é muito claro que Deus está cumprindo aquilo que disse através de Noé, o pregador da justiça daquela época para aquele povo. Josué é uma testemunha
de que a palavra de Deus não pode falhar. No capítulo 21, verso 45, no final de uma jornada de 40 anos pelo deserto com o povo de Israel, ele diz para o povo de Israel que todas as palavras de Deus se cumpriram. Nenhuma palavra das quais ele pronunciara falhou, mas tudo se cumpriu de maneira cabal. Como é gostoso a gente poder estar diante de uma palavra, que se cumpre, porque não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Olha o capítulo 7. Eu quero ler mais uma vez os versos 21 a 23 do capítulo 7 de Gênesis. O desenrolar desse acontecimento, desse cumprimento da palavra de Deus. Diz o verso 21, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de répteis e de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Esse finalzinho do versículo 23, nós falaremos em outras mensagens sobre Noé e a sua família. Mas eu quero me ater aqui exatamente no cumprimento fiel, verdadeiro, contundente da palavra que Deus havia prometido fazer, ele está fazendo. Querido, aconteceu exatamente da maneira como ele havia anunciado, da maneira como ele havia dito a Noé. Os fatos vão se desenrolando e acontecendo da mesma maneira. Mais uma vez fica provado que Deus sempre avisa, além de cumprir aquilo que ele diz, ele sempre avisa antes do acontecimento. Se lembra do texto que usamos aqui repetidamente várias vezes, quando a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem que antes tenha revelado o que vai fazer através dos seus profetas. Portanto, Deus está cumprindo cabalmente a sua palavra. O que teria acontecido a Noé, sua família? Onde eles estariam naquele momento? A verdade é que 40 dias e 40 noites, as águas prevalecendo sobre a face de toda a terra, não dava para sobrar, não dava para escapar absolutamente ninguém. Eu quero ler mais um texto que está em Gênesis capítulo 7, versículo 19 até o versículo 24, quando a Bíblia Sagrada diz o seguinte: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, ou acima de todos os montes prevaleceram as águas, e os montes foram todos cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves, como de gado, de répteis e de tudo que havia espírito de vida, segundo a Bíblia Sagrada, então expirou. Ora, se a Bíblia diz que 150 dias as águas prevaleceram sobre a face da terra, obviamente fica muito claro que nada sobrou. Tudo morreu. As águas subiram acima dos montes mais altos, 15 côvados, segundo o que a Bíblia Sagrada nos informa. Onde estaria Noé? Onde estaria a família de Noé nesse momento? Porque a Bíblia diz que tudo que tinha fôlego morreu. Nada sobrou. Teriam eles também morrido? Teria Noé também morrido debaixo do dilúvio? Bens, na próxima mensagem eu gostaria de trazer ao irmão e ao amigo a fidelidade de Deus para com aqueles que lhe amam.
a fidelidade de Deus para com aqueles que amam e que guardam a sua palavra e que procuram a fazer a sua vontade. Foi o caso de Noé. Se Deus permitir, na próxima mensagem, nós estaremos falando sobre a vida de Noé, da sua esposa, dos seus filhos e as mulheres de seus filhos. O Senhor te abençoe mais uma vez, o Senhor te guarde. Eu espero que você tenha entendido o propósito de Deus quanto ao pecado do homem aqui na face da terra. E que façamos uma aplicação direta às nossas vidas, porque nós vamos chegarmos ao final deste assunto dilúvio, trazendo uma mensagem impactante para as nossas vidas, fazendo uma alusão aos nossos dias, usando a figura do dilúvio. O Senhor te abençoe. Até lá, se Deus nos permitir.